essa palavra nessa manhã, Senhor, e que nesse culto de Santa Ceia, Senhor Jesus, nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, supridos em todas as áreas da nossa vida, seja elas materiais, emocionais, espiritual, seja qual for, Senhor, que nosso coração venha estar voltado para o Senhor nessa manhã. Nós te adoramos, Jesus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? João 15. Olha o que diz lá, o Evangelho de João 15, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Até aí. Amém? Hoje você cantou muito sobre isso, né? Você cantou: sou amigo do Senhor, amigo do Senhor, amigo do Senhor, e Ele é meu. Foi isso que você cantou? Sim ou não? Mas às vezes é estranho você cantar isso? Fala a verdade. Porque geralmente a gente aprende com a religião que nós somos servos do Senhor, né? Vaso, né? Temos várias características, né? Mas quando se trata de amigo, é uma coisa tão... Como é que eu posso dizer? É uma coisa assim que mexe talvez com você. Por que isso mexe com a gente quando se trata de amigos? Quando a gente fala de amigos, né, muitas vezes a gente fala assim, né, que muitas vezes os amigos não cabem na palma da mão, né? Não dá nem pra, dá pra você contar, né? Aliás, dá pra você contar nos dedos quantos amigos você tem, não é verdade? Sim ou não? E quando a gente fala muito de amigos, a gente já entra com uma certa resistência. E até para cantar um negócio desse, a gente fica até em dúvida. Será que é mesmo? Será que eu posso cantar isso? Que eu sou amigo do Senhor? Mas aqui Jesus fala assim, ó, que eu já não chamo mais de servos. Isso é Jesus falando. Não chamo mais de servo, eu chamo de amigo. E qual é a diferença de um servo e de um amigo? O servo, ele não tem acesso à intimidade do amigo. O amigo, ele já tem um acesso a essa intimidade, tem um acesso ao coração da pessoa e conhece os projetos que um amigo tem para ser realizado. E se nós formos falar muito disso, né, a gente fica frustrado, porque é muito fácil, né? Quando você tem uma decepção, você fala assim, eu não tenho amigo, mas Jesus é meu amigo. Não é? É o que a gente mais fala, não é? Eu sofri com a amizade, mas Jesus é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Jesus é o meu verdadeiro amigo. E é verdade. Mas a questão não é se Jesus é seu amigo. A questão é se você é amigo de Jesus. E aí que a história muda. No culto passado, nós falamos de um carinha chamado João Batista, não foi? Que ele falou assim, né? Eu não sou Cristo. Eu sou apenas a voz que clama. E ele fala muito detalhado que convinha que ele diminuísse e que Jesus crescesse. Olha só. E a Bíblia fala que de todos os homens da terra, gente, todos os homens da terra, não houve homem como João Batista. Mas que homem que é esse? Porque se você for pesquisar ele,
a história dele, ele não realizou nenhum milagre. Ó, já colocou um relógio aqui, ó. Tô até com alarme aqui agora já. João Batista não realizou nenhum milagre. João Batista não curou ninguém. O ministério de João foi muito rápido. E no final ainda, cortaram a cabeça do homem ainda. Que vantagem tem um negócio desse? E ó, de todos os homens, nem Abraão, que era amigo, olha só, nem Davi, que era o segundo coração de Deus, né? Que a Bíblia fala, foi tão grande, como Jesus falou, de todos os homens, como João Batista. E esse João Batista era fogo. O bicho era... Falava mesmo. Mas às vezes as pessoas confundem muito essa questão do João Batista, que ele era um cara que falava na cara, um cara que... Mas da mesma forma que João tinha essa dureza, ele tinha um carinho pelas pessoas. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas querem ser muito duras, mas não expressam amor com ninguém. As pessoas querem ser os profetas do ano, né? Todo mundo quer ter um ministério relevante, todo mundo quer ser a igreja top. Vamos fazer isso, isso, aquilo. É bom, é maravilhoso. A igreja tem que fazer, tem que avançar. Inclusive tem o Vida Brasil, né? Para alguns, né? Não precisava gastar. Para de moralismo. Isso é moralismo. Sabe por quê? Porque o show da Anitta lá, você não reclama quanto que gastou lá. E aí reclama de um evento que a igreja está avançando, onde bateu mais de 1 milhão de pessoas olhando só pela internet. Pessoas sendo tocadas, pessoas que a gente nem sabe se vai estar congregando a nossa igreja, porque o evento não foi para a nossa igreja, o evento foi para a igreja de Cristo. Amém. E quando a gente não entende isso, a gente quer ser moralista. Deveria ter gastado com outras coisas, com outros recursos. Deveria dar comida para o pobre. E quem falou para você que a igreja não dá? Aí eu pergunto para você, quando você vai almoçar num restaurante, comer lá, gostosinho, bonitinho, né? Tá comendo lá, vai num restaurante que você gosta, aí você gasta o dinheiro. Por que então, em vez de você comer no restaurante, você não dá pro pobre? Então, e a gente tem uma visão muito distorcida das coisas. Não pode faltar nem uma coisa nem outra. A gente não consegue encontrar equilíbrio nas coisas. Em vez de a gente se alegrar com as coisas que a igreja tem tomado posição, porque a igreja precisa tomar posição, porque a igreja perdeu durante muito tempo sobre religiosidade, porque todo mundo achava, era do capeta, do capeta, do capeta, e o capeta falou, então é meu. É meu mesmo. E foi dando. E aí, quando a igreja volta para tomar posse daquilo que é dela, as pessoas acham que é coisa mundana. E exige um certo sacrifício maior. Por quê? Porque já deu na mão do cara, né? Já deu na mão do caminhão. E aí, para tomar,
Você tem que ter muita autoridade. E às vezes você tendo autoridade passa por tá querendo se aparecer. Uma das orações, aliás, a oração de Jesus, que ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos nós ao teu reino, é isso? É isso? Venha o quê? Venha a nós o teu reino. É o reino dele vindo. E nós precisamos entender que você cantou aqui, ó, sobre a noiva, sobre o noivo, sobre o amigo. E você fala assim: nossa, é o ano da provisão. Gente, é uma maravilha ser o ano da provisão. De verdade, vai ser um ano que você vai romper coisas na tua vida, amém? Mas ao romper essas coisas na tua vida, você vai precisar romper com responsabilidade, amém? Você tem que ser responsável. Porque não adianta você ser provisionado em grandes coisas e algumas coisas e ser responsável. E quando a gente está falando aqui que João Batista, ele falou assim: eu sou amigo do noivo. Gente, precisa ter uma ousadia para falar um negócio desse, não é? Porque até então ninguém falava isso. Ninguém falou sobre isso. Mas João Batista internalizou isso tão forte nele, que encarnou isso daí tão forte nele. E quer ver? Abra lá em Isaías 40. Olha o que fala lá em Isaías 40. Isaías 43. Uma voz clama do deserto: preparem o caminho para o Senhor, direitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. João Batista conhecia as profecias de Isaías, e essa palavra aqui, ó, preparar, a voz que clama no deserto. João Batista falou assim: sou eu. Eu vou fazer isso. Fazer isso para quem? Aí vamos abrir lá João 3. João 3, 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação e cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Isso foi João Batista falando. Essa é a minha alegria. Eu sou amigo do noivo. E sabe o que é mais interessante de toda essa história de João Batista? Que tem 3 coisas que é difícil pra gente, como ser amigo de qualquer pessoa. Que é que ele fala lá? Que é a espera, andar ao lado e ouvir. São 3 coisas que para nós, como sermos amigos de qualquer pessoa, às vezes é difícil.
Às vezes é difícil esperar um amigo. Às vezes é difícil andar ao lado de um amigo. Mesmo às vezes, né, você não concordando. E é muito difícil você ouvir, porque muitas vezes a gente quer mais falar do que ouvir. E João Batista citou essas coisas tão profundas, falou assim, que ele anda ao lado dele e que essa alegria dele estava completa. Amigo de Jesus. O cara teve as manhas mesmo de falar assim, ó, eu sou amigo de Jesus. Eu sei que eu não sou o Cristo. Mas as pessoas perguntavam para ele, né? Quem você é? Você é Elias? Você é o profeta? Quem você é? Sabe por quê? Porque o jeito dele de fazer as coisas, o jeito dele falar, o jeito de reagir, confundia até com Cristo. Olha só. Será que o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de dar risada se parece com Cristo? A ponto de a pessoa falar assim, nossa, você é Cristo? E você falar assim, não sou Cristo não. Eu sou só um amigo de Cristo. Eu sou amigo dele. Sabe? Da mesma forma que João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, Jesus está esperando nós, como amigos, preparar o caminho dele para essa segunda vinda. Não sei se você entendeu. A primeira vinda de Jesus, João Batista preparou o caminho dele, como amigo dele, não foi? Eu estou preparando. E agora, nessa segunda vinda, somos nós que devemos preparar, como amigos do Senhor. E você tem preparado isso? Mas o mais interessante de tudo isso é que é uma coisa que se mistura muito, né? A amizade, a noiva, né? Aí a gente fica daquela confusão. Mas, Vini, eu sou um amigo, sou a noiva, sou... Quem que eu sou aqui? Que raio que eu sou aqui? Você é o amigo e a noiva. E tem que estar muito certo isso na tua cabeça. Mas sabe que o que tem mais acontecido é que tem muitas pessoas, e isso é triste, né, na verdade, tem flertado com a noiva de Cristo. E aí flertar com a noiva de Cristo é muito perigoso. Talaricar a noiva de Cristo é muito ruim. Sabe? As coisas têm acontecido de tal forma que hoje em dia existe essas questões de pessoas desigrejadas, né? Durante um tempo, eu acho que até é razoável compreender isso. Mas quando uma pessoa é desigrejada e fala mal da noiva, você está querendo inventar uma amante para o noivo e não querendo apresentar a verdadeira noiva para Cristo. E é isso que é perigoso. Lembra da história de Abraão? Quando Abraão foi pedir para um servo procurar uma noiva para o filho dele. Todos aqui sabem dessa história. Acho que a maioria não sabe.
Abraão falou assim: ó, eu quero que você busque uma noiva para o meu filho. Vai lá. Então, para a gente poder entender mais ou menos essa história de casamento de Jesus, Jesus é o noivo, Jesus está vindo buscar a noiva, a gente precisa entender um pouco a história da parada aqui, tá? Então, Abraão falou assim, ó, um servo dele falou assim, ó, procura uma esposa para o meu filho. Aí o servo de Abraão falou assim, tá bom, vou procurar. Mas esse servo não sabia de nada. Esse servo não conhecia nem o Deus de Abraão, só ouvia falar. Mas só de ouvir falar, só de ver o que Abraão fazia, esse servo fez uma oração assim: Deus, o Deus de Abraão, eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu só peço que o Senhor me ajude. Se eu encontrar assim, 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 assado. E ele começou a falar. E a forma que ele começou a falar, ele começou a enxergar quem ia ser a noiva do filho. E a Bíblia fala que quando ele olhou, ele viu que a mulher era bela, era bonita. Um amigo do noivo, ele não chaveca a noiva. O amigo do noivo, ele apresenta para o noivo. E a Bíblia fala que ele pegou, falou tudo para aquela mulher e no fim levou até ao filho de Abraão. Outra coisa é o pagamento de dote, né? Havia naquela época um certo preço. Havia uma questão de quanto a pessoa estava disposta a pagar pela noiva. Não era comprar a noiva. Estou comprando a noiva. Porque já havia um contrato entre eles que seria já um casal. Mas o noivo tinha que apresentar um dote, que era um pagamento. E nos tempos de hoje, né, se a gente for colocar naquela época e nos tempos de hoje, para a gente entender essa questão de Jesus pagou esse preço. Pagou um alto preço. Por quem? Pela noiva. Jesus pagou um preço pela noiva. Um preço de sangue. Uma das cláusulas que tinha nesse contrato, né? Porque era um contrato feito da família, né? Eles alinhavam, apresentavam a esposa e o futuro noivo, né? A noiva e o noivo. Eles faziam um contrato, um compromisso. Eles haviam um compromisso entre eles. Até marquei aqui, ó, contendo promessas e condições entre as famílias. Então nesse contrato havia promessas e condições da família. E aí eles encerravam, celebravam com uma taça de vinho. Celebrava com uma taça de vinho. Fazia uma aliança ali, aquela taça de vinho. E sabe quando você vai pegar isso daqui, ó, esse negocinho aqui, ó, é uma aliança que você vai fazer. Outra coisa,
Nesse contrato havia uma cláusula dizendo que o noivo, ele voltaria para a casa do pai, que ele prepararia um lugar, e esse lugar que ele estava preparando, depois de preparado, ele ia voltar para buscar a noiva. Mas a noiva, ela não sabia a hora, não sabia o dia que o noivo viria buscar ela. A única pessoa que saberia o horário e o dia que o noivo iria buscar a noiva é o pai. O filho iria buscar a noiva, mas a noiva não sabia qual é o horário. Somente o pai saberia o dia e o horário. Não tem daquela música que fala, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai. O quê? Morada. Então o noivo ia preparar uma morada para a noiva. E aí, a questão da noiva, sabe o que é? Como a noiva não sabia o horário e nem o dia, sabe o que a noiva tinha que fazer? Estar preparada, se adornar, para que quando o noivo chegasse, ela não fosse pega de surpresa. A noiva tinha que estar preparada para quando chegasse o noivo, ela estivesse pronta. Vini, mas por que você está falando isso, Vini? Porque quando encerrou o ano, uma coisa assim queimou muito no meu coração, essa questão da noiva e ser amigo de Deus. Não que a gente não vai viver o ano da provisão. Não tem como não viver o ano da provisão se você for amigo de Deus. Mas se você não for amigo de Deus, vai ser muito complicado. Sabe por quê? Porque o noivo, quando vem buscar a noiva, ele vem buscar com tudo pronto. Ele vem buscar a noiva para cuidar da noiva. E às vezes a gente está numa correria louca. Talvez você planejou já o seu 2025, está com seus projetos. Já escrevi, está tudo bonitinho. Mas você já apresentou para ele mesmo? E ele falou assim, ó, beleza, tamo junto. Ou não. Ou talvez você nem fez ainda. Talvez você nem escreveu nada. Ah, estou esperando. E aí você fica esperando, já vai ser dezembro de 2025. E passou de novo. Você precisa se preparar para essa volta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você estaria pronta?
Vini, eu tenho dúvida da minha salvação. Então, corre atrás. Porque quem é salvo, expressa que foi alcançado pela salvação, pela graça de Deus. Agora, quem não é salvo é difícil. Não adianta, sabe, gente? A gente precisa mudar o nosso coração, a gente precisa mudar a nossa mente. Não adianta você chegar na época do Natal, falar assim, ó, Jesus nasceu, é tudo muito bonito, e isso, e você desejar que teu irmão caia. Que teu irmão, esse daí, ó, cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa com ele. Sabe os profetas que não tem graça, não tem misericórdia? Que na hora falam assim, Deus, alcança com misericórdia, Deus. Porque que é para mim, para eu pensar num negócio desse, é porque realmente Jesus não nasceu na vida de uma pessoa dessa. E você não pode permitir passar isso pelo teu coração. Porque a vingança não vai ser nossa. E se de Deus tiver que tratar com pessoas, Ele vai tratar e pronto. É Ele. É Deus que vai tratar. E não você torcendo por vingança. Porque tem tantas pessoas, gente, que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Precisamos parar de perder tempo. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, ciclano fez isso, ciclano fez aquilo. Não importa o que ciclano, beltrano fez. O que importa é o que você está fazendo. Importa você como amigo, o que está rolando. O que você está fazendo pelo teu amigo? O que você está fazendo por Jesus? O que você tem preparado para Ele? O que você tem pensado nisso? Vini, eu nunca pensei nisso, sabe? E o interessante de tudo isso é que, não sei se você for pesquisar na internet, principalmente no YouTube, se você colocar lá bodas do Cordeiro, aí você vai olhar lá e fala assim, bodas do Cordeiro. Aí alguns falam assim, casamento. É casamento, tá? Mas Cordeiro, né? Não é estranho? Fala assim, o casamento do Cordeiro. Não é estranho? Não sou estranho pra gente? Sem ser religioso, vai, gente. Pode tirar a religiosidade, vai. Não. Mas é estranho falar, casamento do Cordeiro. Por que não poderia? Foi o que eu falei, acabei de falar agora pro pessoal aqui atrás. Por que não poderia ser casamento do príncipe? Casamento do rei? O casamento do Filho de Deus? Por quê? Sabe por quê? Porque Cristo, Ele quer ser lembrado eternamente como aquele que deu a vida como um cordeiro pela noiva. Ele fez de tudo pela noiva. Ele deu a vida dele para que a gente pudesse entender isso. O quão grande amor Ele tem pela minha vida e pela tua vida. Nós, reunidos aqui, somos a igreja. Amém? A noiva do Cordeiro, que Ele vai vir buscar. Mas não somente nós aqui. Tem outras igrejas.
A igreja não é a igreja placa Lagoinha. A igreja é a igreja quando se reúne. Fora da igreja não existe noiva. Fora da igreja não existe noiva. E essa dificuldade, né? Porque às vezes a gente fala assim, Vini, né? Talvez você tenha uma experiência de casamento não muito boa. E aí quando se fala de casamento, você fala assim, balela. Mas eu quero dizer para você que não é porque se frustrou numa relação que o casamento é uma instituição falida. Porque a Bíblia deixa muito bem clara sobre a questão disso. E talvez você está pensando assim, Vini, mas já escutei tanta coisa, será que eu já, né, aconteceu algumas coisas e aí tive que fazer isso. E aí você colocou no teu coração tantas coisas que, em vez de você permitir que Jesus pudesse curar você em relacionamentos, você está deixando a vida te levar. Vini, mas... E aí quando a gente fala da vinda de Jesus como noivo, de buscar a noiva, você não sente isso daí tão forte dentro de você. Parece só uma historinha para criança ouvir. E não é historinha para criança ouvir. É uma realidade. Quando Jesus veio buscar a noiva dele, quando o Filho do Homem vier buscar a noiva dele, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais briga, não vai haver mais nada. Parece impossível, né? Mas é porque até agora você só acreditou em homens. Quando você começar a acreditar em Deus, em Jesus, aí vai mudar a coisa. Amém. Sabe? Você talvez quer saber a vontade de Deus para a tua vida. Talvez você quer saber a vontade de Deus do teu ministério. Talvez você quer saber a vontade de Deus para tantas coisas. Mas posso te falar? Posso te revelar qual é a vontade de Deus? Você quer saber qual é realmente a vontade de Deus? Se você quer saber todos esses segredos, sabe o que você tem que fazer? É ler a Bíblia. Lá está toda a vontade de Deus para a tua vida. Você não precisa esperar eu falar uma palavra para você. Você não precisa esperar um profeta revelar a tua vida. Você não precisa de ninguém para estar revelando para você. Sabe o que você precisa? Ler a Bíblia. É a palavra de Deus que te liberta. É a palavra de Deus que não te engana. É lógico que existem homens e mulheres de Deus que ministram, e é super válido, gente. É muito bom você ser acompanhado por pastor, pastora, liderança, seja ela o que for, é muito bom. Mas é necessário você conhecer esses segredos através da tua vida, né? Mas lendo a Bíblia. Fora isso, você não vai saber qual é a vontade de Deus. Fora isso, você vai ser enganado. Queria que você ficasse de pé.